Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Com a chegada do volume 34 de Shingeki no Kyojin, vários spoilers das mudanças do capítulo 139 começaram a vazar, trazendo grandes informações para o final. Mas, e agora? Será que essas modificações agradarão os fãs? Teremos grandes mudanças com o acréscimo das novas páginas e tudo pode ser alterado daqui pra frente! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers, digamos, do volume 34, do novo capítulo 139. Mas seguimos aqui porque a gente vai conversar bastante sobre esses spoilers que foram vazados. Alguns já foram descartados, outros estão prestes a ser confirmados. Então a gente vai discutir aqui todas essas possibilidades, tá? Levem isso apenas como spoilers, tá bom? Que a gente vai falar disso quando o capítulo oficial sair lá em junho, trazendo todas essas modificações e mudanças. Talvez acabe vazando um pouquinho ali essa semana, porque algumas imagens já estão chegando por aí. Mas, se você já está aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. Não deixe de participar lá do nosso Discord, com o link na descrição. A gente fala, discute bastante coisa, a gente já está fomentando esses spoilers lá no nosso Discord há muito tempo. Então, vai lá, participe que a gente está discutindo bastante sobre isso. Não deixe de participar aqui do canal se tornando um membro, com planos a partir de R$ 1,99. Você pode dar aquela forcinha pro Geek Brasil. É claro, né? Você pode fazer aquela comprinha pela Amazon e ajudando a gente com aquela comissãozinha. Bom, como eu falei pra vocês, a gente tem algumas modificações entre o capítulo 139, que saiu na revista que Shingeki é publicado, e o capítulo 139, na qual a gente acompanhou agora no volume 34, né? Vamos acompanhar, quer dizer, no volume 34, que sai em junho, né? Então, temos essas modificações e com os acréscimos de página, né, das páginas novas, pelo menos o que estão dizendo é de 8 páginas, mas não sabemos aí as ramificações, né, se vai com a quantidade de páginas que vai para o capítulo principal e a quantidade de páginas que vai para o spin-off, né, ali do pessoal High School, né, que tem o Armin Nerd, o Eren, o Normalzinho, a Mikasa Gótica. Então tem todas essas questões realmente para a gente tentar entender, mas algumas informações já começaram a ser vazadas e a gente vai discutir aqui e agora. Bom, o primeiro spoiler que a gente tem aqui é que a Ymir Fritz, ela não salva o Rei Fritz e o rei acaba morrendo e tudo muda. Bom, a gente começa a entender, né, que há uma conversa ali entre a Mikasa e a Ymir. As duas personagens, né, que acabam sendo o centro principal, né, da conversa entre o Armin e o Eren no capítulo 139, mas a gente não vê a perspectiva nem da Ymir e nem da Mikasa. Então, a gente precisava ter essa conversa entre essas duas personagens também. Não digo que foi bem uma conversa, né? Mas deu pra entender sim que foi algo ali entre as duas personagens na qual a Mikasa conseguiu se identificar. E essa escolha, né, entre a Ymir acaba sendo interessante, porque ela não se joga na frente do rei, logo ela não fica preso ao mundo dos vivos e não cria os caminhos, né? Esse poder através ali dos titãs, ela acaba não criando através dos caminhos e ela que acaba sendo o ser mais forte do mundo, preso em alguém escroto, consegue essa tal liberdade, né? Porque a gente sabe como esse rei era completamente escroto e a Ymir acaba conseguindo ser livre a partir dali. É bem interessante a gente começar a observar, porque nesse sentido, a personagem, ela começa a ter a vida dela normal, porque se a Ymir acabou de criar as suas filhas e o rei acabou morrendo, provavelmente ela conduziu o povo a ir em frente, né? Ela acabou se tornando a comandante por causa do seu poder. Então isso cria uma realidade completamente diferente para essas circunstâncias, porque
todas essas coisas, né, que a gente pôde observar, né, da Ymir pensando e tudo mais, e isso acaba realmente sendo algo interessante, porque a Ymir, vendo todas essas coisas, dela não se jogando na frente do rei e vivendo o resto da sua vida junto com as suas filhas, faz com que a gente entenda que existe um aspecto um pouco diferente nesta situação. E aí a gente consegue entender por que ela está sorrindo no final do capítulo 138, porque talvez isso seja um encontro ali entre as idealidades entre a Mikasa e a personagem. Então, eu acho que isso, meio que essa conversa entre as duas, né, ou pelo menos esse paralelo entre as duas, tá acontecendo ao mesmo tempo entre o Armin e o Eren estão conversando, né? E aí, no final, né, de quando a Mikasa acaba matando o Eren, ela recebe aquelas visões e o Eren também envia essas visões que a Ymir teve para a personagem, mostrando que tudo poderia ser diferente, que ela não é obrigada a seguir aquele caminho. Ela podia ter outras escolhas e com essas opções que o Eren acabou passando para ela, ela acabou vivendo essa vida ali com suas filhas de um universo ou de uma, podemos dizer assim, de uma linha paralela. Mas, vamos um pouquinho com esse final da Ymir com os pés no chão, né? Eu gostei disso, de ter todas essas relações aí da Ymir. Coloca a personagem um pouquinho mais humana, não deixa ela mais ex-máquina, né? Como muitos acabaram falando. Eu gostei desse ponto, achei interessante de ter toda essa construção aqui envolvendo a personagem. Só que tem muita gente falando que existe um mundo paralelo ou coisa do tipo e tal. Gente, vamos com calma, porque eu não acho que exista um mundo paralelo. Não acho que exista um mundo paralelo. Eu já estou muito iludido, ou já fui muito iludido com o final do capítulo 138, com aquelas memórias que a Mikasa recebeu, a gente falando, caraca, existe um mundo paralelo e tal. Não existe um mundo paralelo. O que parece que aconteceu é que da mesma forma como o Eren criou, presta atenção nisso, porque acaba sendo da mesma forma como o Eren acabou criando ali uma realidade para viver os últimos 4 anos da sua vida. Então ele acaba criando esse mundo, vive esses 4 anos junto com a Mikasa naquele piscar de olhos, porque o tempo nos caminhos passa de uma forma quase infinita. É quase se fosse ali um milésimo do milésimo do milésimo do milésimo segundo, passa-se dias, anos, sei lá, séculos, e na realidade não passa nem um segundo no mundo normal. E isso é comum. O Eren traz na Mikasa, acaba vivendo esses 4 anos, e é por isso que aquele momento é tão marcante na vida da personagem. Então eu acredito sim que o Eren acabou colocando essas memórias na Ymir de como esse mundo seria se ela não tivesse se jogado na frente do rei para salvá-lo, como ela conseguiria viver e criar até mesmo, quem sabe, um mundo melhor, um universo melhor, uma humanidade melhor, acabando com as guerras em Marley, acabando com toda essa destruição que foi sucedendo através ali dos Fritz. Então a gente sabe que existem esses aspectos, não é uma realidade paralela, porque a gente já observou essas relações, mas existe aí esses aspectos e essas criações através das memórias que fez a Ymir sorrir, como eu falei para vocês, no final do capítulo 138. E, é claro, né, se fosse uma realidade paralela, a gente sabe que o Eren não conseguiria nascer, porque o Grisha nunca chegaria até a Carla e todas as coisas que realmente aconteceu dentro das muralhas. Iria mudar muita coisa e talvez nem Eren, Mikasa, Armin, Jan, todos esses personagens que nós conhecemos, as ligações e conexões para que esses personagens pudesse nascer daqui 2000 anos, referenciando a história da Ymir, basicamente seria impossível deles acabarem nascendo. E aí também temos alguns pontos bem interessantes, porque o Eren acaba mostrando também o futuro, aonde ele não foi parado, a realidade aonde não foi parado, e ele acaba mostrando que os titãs acabam existindo, né? Eles ainda permanecem e Parades se destrói em uma guerra civil.
Bem, foi bem colocado isso, eu gostei disso também, porque isso é algo interessante, porque o Erwin já tinha falado sobre isso, né? Ele já tinha colocado de que essas construções, de uma forma, de um jeito ali, que a gente pôde observar na evolução de Shingeki, se o Eren não fosse parado, com certeza uma guerra civil iria rolar dentro do país. Porque nem todo mundo iria aceitar esse movimento jägerista, e uma hora, dentro de uma coisa assim, uma ilha tão apertada, fervendo as emoções, a coisa ia apertar e praticamente a humanidade seria extinta, né? Já que 80% do mundo, já que 80 não, né? Já que 100% ali do mundo seria exterminado, a ilha também entraria em guerra e aí a gente perderia toda essa situação e a humanidade pararia, né? Então até mesmo o Eren acaba dizendo que existe grandes aspectos sobre as pessoas terem parado ele, de que a humanidade não foi completamente destruída fora ali da Ilha Paradis, e que também o poder dos titãs estaria conectado a ele. Então, se não parasse ali o Eren, os poderes dos titãs não iriam desaparecer. E aí, vamos para a parte um pouquinho mais polêmica desses spoilers, porque a Mikasa, ela acaba visitando o túmulo do Eren 3 vezes, né? A primeira vez é logo após retornar a Paradis como uma jovem, né? A gente tem essas transcrições aí da Mikasa aparecendo em Paradis 3 vezes, né? Ali na árvore onde o Eren está enterrado. Então ela aparece como jovem, né? Nessa cena. Na segunda vez é que a coisa complica. Bom, vamos lá. A segunda vez é como uma mãe e com um marido e um filho ao lado dela, né? Ou seja, no quadro que vocês estão vendo aí aparecendo no canal, tá a Mikasa no centro, né? Olhando o túmulo um pouquinho à direita. Tá uma pessoa com um chapéu e um cabelinho para trás, como a gente já sabe quem é essa pessoa, ou pelo menos quem essa pessoa parece. E a Mikasa está segurando um bebê no colo, né? Eu entendo que os dois ali estão apresentando o bebê para o Eren, né? E cara, o rapaz parece o Jan. O rapaz parece o Jan. O Isayama tentou ali colocar algo oculto só pra gente subentender. A gente realmente consegue ver toda essa situação de uma forma bem interessante. Mas o rapaz parece o Jan, sim. Não tem nem como negar essas transcrições ali. E que a gente também tem que a última vez que a Mikasa aparece ali, ela já tem uma idade avançada. Ela está do lado do suposto Jan, né? Ela está do lado ali do Jan. E que a gente vê um cercado em volta do túmulo, né? Como se aquela árvore se tornou algo extremamente importante para as pessoas dentro da ilha, né? A gente pode ver também o avançar do tempo, porque ao lado da árvore temos ali arranha-céus, prédios, nós temos aviões voando, todas essas evoluções que a humanidade pôde prosseguir através do fim dos titãs. E aí a gente vê uma galera, uma excursão mesmo, a gente vê a Mikasa velhinha, já de cadeira de rodas, a gente tem o Jan ao lado dela, a gente tem os filhos, né, que estão ali segurando alguns netos, algumas pessoas andando em volta ali, e aí essa amizade entre Jan, Mikasa e Eren acaba seguindo em frente, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Armin, se ele seguiu a vida, ainda não tem essas revelações ali, se o Armin ficou com a Annie ou coisa do tipo, mas a gente sabe que a Mikasa acabou ficando com o suposto Jan. Bom, o que eu acho disso? Eu já tinha cantado esse chip há muito tempo. Ai, caraca, eu já tinha falado sobre isso, eu fui xingado aqui no canal, você é maluco, LP, o Eren tem que ficar com a Mikasa e bababá, bababá. Eu já tinha cantado essa bola e quem acompanha o canal do Geek Brasil já tava meio que tipo com o coração saturado. Eu gostei, aí é outra história, gente, é uma parada que tipo assim, é um problemão que shonen sempre tem, né? Eu falo pra vocês, não tem desenvolvimento de romance e aí no final taca todo mundo com todo mundo, passa um time skip de 10 anos e a gente vê coisas ali depois de como a gente observou em Naruto ali, de Naruto Shippuden pra depois do Boruto, né? Todas as pessoas tendo filhos ao mesmo tempo, todo mundo tá casado, menos o Kiba, e a gente consegue seguir com todas essas coisas meio malucas, né? Então, por mais que Shingeki seja uma obra um pouquinho diferenciada, ainda tem uns clichêzinhos aí do shonen e todas essas
transcrições entre Mikasa e Jan poderia ter sido um pouquinho mais desenvolvido, né? Poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento, né? Suposto que seja ali o Jan, né? Claro, né? Tendo essa certeza que seja ele mesmo. Mas, né, convenhamos, né, parece o Jan, a gente observa esse chapéuzinho, essas coisas que o Jan, a roupa que o Jan conseguia usar, tudo muito semelhante ali e não disfarça a forma como o personagem queria ter isso ou crescer e cuidar da sua esposa, permanecer velho com ela ao lado ali e que acabou sendo a Mikasa para o resto da sua vida. Então eu acho que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento. Tudo bem, passou-se sei lá quantos anos desde quando a Mikasa era jovem e aí depois ela casou, não se sabe o que se aconteceu ali, ficou muito em off, isso é um problemão, né, porque a gente podia ter um pouco mais desse desenvolvimento da Mikasa com o Jan durante os capítulos, alguma conversa, alguma ligação, algum ponto realmente que conectasse os dois personagens, mas não aconteceu e eu acho que, tipo assim, faltou esse viés aí para o Isayama. Então, os últimos spoilers que a gente recebeu, nós vemos uma criança muito parecido com a Mikasa que acaba encontrando aquela árvore, né? A gente que do fandom chamou ela de Yggdrasil, né? Que é a árvore muito parecida com a árvore dos mundos ali da mitologia nórdica. E aí eles acabam realmente colocando uma pulga atrás da nossa orelha sobre esse garoto vai ativar os poderes dos titãs de novo, vamos ter titãs no mundo moderno, o que vai acontecer? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho friamente sobre essa situação. O garoto chega até a árvore, nós pelo menos sabemos que essa árvore havia sido destruída, a não ser que seja um universo paralelo, coisa do tipo e tal, mas não dá pra saber. Mas essa árvore teria sido destruída a não ser que essa árvore seja outra árvore, né? A gente sabe que essa energia criada por esse parasita fez essa árvore ficar gigante, enorme. Só que quando a Ymir sai de dentro dessa árvore, ela destrói essa árvore. Então é por isso que ela acaba não voltando para a obra. Mas esse garoto que parece muito a Mikasa, ele acaba encontrando uma árvore semelhante. Então, o que o Isayama quis dizer com isso? Será que nós teremos um final peão, né? Um final peão porque é basicamente aquele final da origem, na qual o peão fica girando e a gente não sabe se ele está vivendo um sonho ou uma realidade, né? Desculpa se eu dei um spoiler da origem, mas esse filme já tem quase 10 anos. Mas o fato é que é isso, né? Bem que o final vai acabar desse jeito, do garoto encontrando essa árvore, e a gente nunca vai saber se ele vai acabar desenvolvendo os poderes dos titãs e essa desgraça toda vai acontecer ou não. Eu não gostei disso, eu achei que ficou algo bem complicado mesmo do Isayama desenvolver essas coisas. E eu acho que tipo assim, mano, fecha, sabe? Não deixa a porta aberta, fecha. E aí mais pra frente desenvolve esses pontos. Não precisa colocar isso. Se você tá pensando em fazer uma obra spin-off, desenvolve no spin-off, sabe? Desenvolve ali em Beren, como tá chamando ali as sequências, né? Que na verdade é Boruto, só mudou pra Naruto, agora acrescenta o B na frente e fica Beren. E nessas ações, realmente, não tem por que deixar essa porta aberta. Então, acabou. Essa jornada, essa é a aventura, é a proporção que nós acompanhamos entre Eren, Mikasa e Armin. Não tem o porquê forçar outros personagens nessa jornada e eu acho isso um pouquinho complicado. A não ser que o Isayama esteja pensando já em engatar um spin-off, coisa que eu acho muito difícil, né? Pô, vai descansar aí uns 2, 3 anos aí porque você merece. Foram 11 anos de pouquinho seguidos desenvolvendo um mangá todo mês, né? Então acaba sendo um pouquinho mais complicado essa agenda de folga e tudo mais. Mas o que a gente pode observar é que ele deixou essa porta aberta e a gente vai ter que ficar aí pensando, discutindo e observando esse peão girar durante os próximos anos até que venha esse spin-off ou não. E aí, né, com aquela cutucada, aquele jeito que o Isayama consegue fazer, ele nos entrega a história do High School de uma forma inacreditável, né? Isso aqui já vale o volume 34, na minha opinião, é uma das coisas mais gratificantes que eu pude observar durante todo esse tempo, né? Porque olha a conversa que Armin, Mikasa e Eren têm ali analisando durante todo esse tempo, né? Analisando todas as coisas que passaram com eles ali no mundo High School, né?
Bom, pelo que a gente consegue entender, eles acompanharam uma série por mais de 10 anos. Tanto o Armin, a Mikasa e o Eren, né? Uma série, um filme ali por mais de 10 anos. E aí o Armin ele diz o seguinte, bem, aí vem a Mikasa. As vozes no escuro são muito baixas, não consigo nem ouvi-las. Aí o Armin fala, estou te dizendo, nenhum dos mistérios é sequer explicado. Quantas teorias nos últimos 10 anos? E o resultado? O final foi exatamente como esperávamos. Aí o Armin continua. Não poderia ter um final inesperado? Um final inesperado é bom. Não seria uma grande surpresa? Aí a Mikasa. Mas talvez o criador tenha dado permissão deliberadamente a cargo à interpretação do público. Talvez ele tenha escolhido intencionalmente um conciso final. Tipo, como podemos nos relacionar mais com as pessoas imperfeitas, certo? Às vezes isso pode acontecer. Armin, mas estou desapontado e ainda tenho dúvidas. Você tem que entender, estou esperando há 10 anos pelo dia que essa série / filme termine. Armin, tanto faz. Vamos ouvir os pensamentos do Eren. Mikasa, o filme não foi tão ruim, certo, Eren? Eren, eu. Aí o Eren continua. Estou muito feliz por ter que ir ao filme com vocês. Se houver uma sequência, vamos assistir juntos novamente. Aí o Eren fala, olha só, mas realmente é difícil acreditar que há 100 anos os titãs vagavam pelo mundo. Aí o Armin vai e emenda, é difícil dizer o quanto disso é historicamente preciso. Aí a Mikasa, seria ótimo se esses 3 amigos de infância fossem reais. Armin, Eren, sim. Ai, caraca. Mano, fala pra você, essa conversa, esse diálogo, ele vale só a compra do volume 34, né? Que pena que o Japão não entrega aqui pro Brasil, porque eu compraria só por esse diálogo, só por essa conversa. Temos 2 easter eggs também nesses quadrinhos que tem a referência aqui de que a Ymir está junto com as suas filhas bem no segundo quadro da primeira página, né? A gente vê a Ymir, a Maria, a Rose e a Sina. E também na primeira página, né, no primeiro quadro, nós temos ali como se eles estivessem mesmo assistindo Shingeki no Kyojin. Toda a história ali envolvendo a Eren, Mikasa e Armin, né? Ali daquilo que a gente pôde acompanhar nesses 139 capítulos. Porque na pipoca, no refrigerante, todas essas edições especiais que a gente sempre vê em grandes franquias, nós também conseguimos enxergar ali as figuras do Titã Colossal, as muralhas. Então seria um easter egg bem bacana para poder realmente aprimorar e enxergar um pouco mais sobre esses paralelos e também, quem sabe, dessas realidades alternativas. A gente tem 3 pessoas aqui que representam os fãs de Shingeki no Kyojin, né? A Mikasa, que é mais parecida comigo, aquele que consegue intermediar, falar, discutir, trazer um pouco mais de razão ao invés de emoção. Temos o Armin, que está completamente emocionado com o final, que está indignado com as 1000 teorias e o autor foi para o ponto mais comum da obra. E temos o Eren, que apenas apreciou o caminho junto com seus amigos, né? Então, temos essas 3 pessoas que acabam analisando ali todas essas coisas, porque até mesmo o Eren fala assim, estou muito feliz por ter que ir ao filme com vocês. Se houver uma sequência, vamos assistir juntos novamente. Olha só, olha só. Então tem essas pessoas que apenas acompanharam a jornada, não ficaram discutindo, não ficaram realmente teorizando, diferente daquilo que eu fiquei entre Armin e Mikasa, né? Já muito como Armin no final, mas com a Mikasa ali meio que tipo passando pano pro autor. Mas cara, o Isayama é meu autor favorito, então eu acabo realmente sempre tentando justificar algumas coisas, mas tem coisas que não dá. Eu espero muito que a conversa do Armin com o Eren seja modificada, seja alterada e que existam mais pontos, mais coisas ali que a gente ainda não viu. Tem várias evidências que a gente precisa observar e poder discutir. Juntamente aí com vocês, a gente vai falando e discutindo mais sobre este final de Shingeki no Kyojin, que talvez seja lançado até semana que vem aí, o capítulo completo com mais detalhes, mais pontos, e a gente vai discutindo aqui ainda mais. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Gostaram dessas colocações, dessas transcrições? Vocês acham que valeu muito a pena? Você acha que piorou? Você acha que não piorou?
Eu gostei de algumas coisas, ficou melhor, pelo menos a parte da Ymir pra mim ficou muito melhor. Esse final aí do High School foi sensacional, meio comparação dos fãs, e aí o Isayama cutucando a gente novamente. Ele já tinha feito isso com o Floki lá antes do time skip, né, com os fãs revoltados com a escolha ali do Armin ao invés do Erwin. Agora ele faz o Armin, né, representar os fãs mais, digamos assim, críticos, né, sobre a obra de Shingeki. Então todos esses pontos, essas coisas realmente também, gostei dessa coisa do final ali da Mikasa com o Chan. Poderia ter sido melhor desenvolvido, poderia ter saído mais do off, mas tem muita coisa pra gente falar com o lançamento completo do capítulo e a gente vai falar e discutir aqui no canal do Geek Brasil. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag o final verdadeiro. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais fãs de Shingeki e trazer também mais pessoas, mais inscritos pro canal do Geek Brasil. Isso é tudo, pessoal! Valeu!